Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Olá, meu nome é Felipe Xavier e esse é o Coffee X. No programa de hoje, depois de muitos pedidos, o público não para de me mandar mensagens dizendo pra volta dela, pra gente gravar mais uma vez. E hoje eu estou aqui com a minha querida esposa, Paula. Oi, meu amor. Fala um oi pra galera aí. Oi, gente. Tudo bom? Que legal que vocês queriam que eu voltasse. Depois que a gente gravou o episódio, acho que é o Coffee X número 7, várias pessoas falaram, grava de novo com a Paula, foi legal e tal. E é isso. Depois de quase o dobro, eu não sei que Coffee X é esse, gente, porque eu gravo vários e depois que eu vou editando, eu vou enumerando eles. Mas hoje a gente veio falar aqui, depois que a gente assistiu um filme na sexta-feira, e aí a Paula teve uma reação, e foi engraçado porque eu meio que criei essa ideia alguns meses atrás. Foi no mês de maio que eu comecei a ter a ideia de revisitar alguns clássicos e ver alguns clássicos pela primeira vez, porque tem vários clássicos que eu nunca vi. E aí a Paula está comigo nessa jornada que eu batizei de Classic Friday. Então, toda sexta-feira à noite. Algumas sextas a gente não fez, porque a gente estava fazendo outra coisa, ou estava vendo outra coisa, enfim. Mas, se a gente vai assistir algum filme na sexta-feira à noite, que seja algum clássico. E a Paula não viu vários deles. Até agora, todos os clássicos que eu vi na Classic Friday, eu revi, na verdade, porque todos eu já tinha visto. Mas a Paula viu pela primeira vez alguns deles. E aí a gente vai falar de alguns deles aqui, bem superficialmente, só trocar ideia de como que foi a experiência, a minha experiência em rever e a experiência da Paula em ver alguns deles pela primeira vez, ou rever, igual a gente viu o Homem-Aranha, que ela reviu, e depois de anos de outros filmes de super-herói e um novo Homem-Aranha, na verdade 2 Homens-Aranhas depois do Tobey Maguire, e a gente vai trocar essa ideia. Não é, meu amor? Falei demais. Introdução grande. Fala o que você acha da nossa Classic Friday. Você gosta? Eu gosto, mas o Felipe não me deixa escolher nunca. Só tem que ser os filmes que ele quer, né, Felipe Xavier? E aí, quando eu escolho um filme, ele sabe que é ruim, ele deixa eu assistir sozinho e dorme. Ai. É muito bacana. Essa foi uma experiência ruim que a gente teve, mas... Nessa sexta, inclusive. Eu comecei e a primeira Classic Friday que eu tive foi sozinho. E a Paula não assistiu comigo, porque eu acho que você estava ocupada na sexta-noite, estava fazendo alguma coisa. E eu falei, putz, vou começar isso aqui. E aí eu revisitei um filme da minha infância, Sim. Que foi O Máscara. E esse nem se eu tivesse desocupado eu ia querer ver, porque esse filme é muito ruim, mano. Eu tinha 2 anos quando esse filme saiu, mas eu provavelmente devo ter visto ele na década de 2000, quando eu estava crescendo, né? E aí eu me lembro muito bem porque eu vi o filme, mas a minha lembrança maior não era do filme, era de um desenho, porque tem um desenho do Máscara. E aí esse desenho do Máscara era muito legal. E aí tem a coisa de que, realmente, revendo o filme, eu revi sozinho, eu ainda gosto de alguns aspectos dele, principalmente porque é o Jim Carrey, então é Jim Carrey porra louca mesmo, sem amarras, louco, fazendo toda aquela comédia que ele faz de comédia física e tal. Só que eu vi que a minha paixão pelo personagem do Máscara, ela vem bem mais por causa do desenho, e aí o desenho ele te dá mais essa
liberdade de fazer essas loucuras do que no filme. O filme realmente tem muita coisa que tá datada, que não é tão engraçada mais, mas o Jim Carrey salva o filme, porque ele é muito foda. E também tem a questão da Cameron Diaz lá, que ela, no filme, ela só serve pra aparecer seminua e beijar o Máscara. Então, tipo, hoje em dia um filme do Máscara não seria mais feito, com toda a problematização de personagens femininos e tal. Mas eu tenho um carinho ainda pelo filme, principalmente porque ele é do Jim Carrey. Então, é legal. Ele mistura cartoon, né? Ele mistura desenho com filme live action, que isso era muito comum nos anos 90. Mas, enfim, eu não vou entrar muito no Máscara aqui, porque eu vi sozinho, mas quero falar dos filmes que a Paula viu comigo. Então, o primeiro filme que a gente revisitou junto foi O Show de Truman, que foi um filme que eu já tinha visto há um tempo atrás e tal. Só que foi a primeira vez que você viu, né? E aí, o que você achou do Show de Truman? Então, eu levei um susto, na verdade, porque eu nem sabia que o Jim Carrey fazia filme que não era de comédia. Então, ver ele atuando assim com um cara sério é muito estranho. E, tipo assim, em geral, eu achei o filme meio pesado. Porque eu acho que ele retrata uma coisa que existe, né? Retrata, sei lá, a gente tentando ver a vida dos outros pelas telas aí, seja do celular ou da TV, né? É como se fosse um Big Brother, só que pra todo mundo hoje, né? Com as redes sociais. Sei lá, então eu achei ele meio pesado. Não é good vibes, não. Ele é um filme pra fazer a gente pensar. Sei lá, fiquei meio baqueada, assim, com o filme. Acho que é bem pra refletir mesmo. O filme é muito bom, eu gostei bastante. E fiquei surpresa, né, pelo Jim Carrey. O Show de Truman, o pior dele não é nem que ele é um Big Brother, ele é um Big Brother forçado, porque o personagem principal não sabe, né? No Big Brother, pelo menos todos os idiotas que aceitam entrar lá, eles sabem e eles estão concorrendo a um prêmio ali, né? Pois é. Tipo assim, pra quem acredita que a gente tá vivendo numa grande encenação, esse filme faz muito sentido. Mas é surreal, né? Pensar que eles montam todos os personagens, colocam gente pra trabalhar, o cara que entrega o jornal, a esposa que, tipo assim, não tá nem aí, só quer fazer o papel dela, vendendo chocolate no meio da cena de briga. É bizarro isso, muito estranho. E tem os caras também que tentam entrar de paraquedas, né? Falar, Truman, você tá no show, it's a show, não sei o que, e ele não entende. Então, eu seria um dos caras de paraquedas. É porque, tipo, para pra pensar, né? Qual a chance de, tipo, um cara acreditar nisso? Que alguém brotar lá e falar pra ele, tipo assim, imagina agora, por exemplo, você viveu a sua vida inteira, você sabe, você conhece as pessoas que são seus pais, seus amigos, sua família, e de repente alguém fala, tipo assim, cara, é mentira. É tudo mentira. É tudo encenação, é um bando de ator. Não, pois é. É difícil você, tipo, desconstruir, né, sua vida inteira. Mas depois ele percebe, né? Não lembro qual foi a situação que dá o clique nele, né? Que ele acorda pra vida real mesmo. Mas eu tava super torcendo pra ele sair daquele domo gigante pintado de céu e sol. É bizarro. Muito bizarro. É muito louco. Você falou que você não sabia que o Jim Carrey fazia esses papéis dramáticos, né? Mas ainda assim, eu acho que ainda no papel dramático, apesar do Jim Carrey ser um ótimo ator, ele não foge muito do jeitão dele, sabe? Porque no Show de Truman, do mesmo jeito que ele tá fazendo um papel dramático e nas partes dramáticas de fato, assim, ele entrega, mas ele ainda tem aquele toquezinho de Jim Carrey, tipo assim, ele tem um jeito de mexer que ele nunca muda, nem nos papéis. E parece que a cara dele é engraçada, né? Mas Sim. foi um choque pra mim ver ele, mesmo com essa cara de palhaço dele, ele fazer um filme triste, assim. E tem outros filmes tristes também que eu não vi, né? Tem Sim, eu acho que o seu choque maior vai ser quando a gente vê o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Porque aí eu acho que é o que ele vai mais longe apesar dele ainda ter, eu acho que esse é o que ele vai mais longe do Jim Carrey, sabe? Do Jim Carrey igual do Máscara, Ace Ventura, o Jim Carrey do Mentiroso, que é a comédia física mesmo assim. Ele é um ator físico pra caramba, ele é muito expressivo, ele tem uns maneirismos, uns negócios que ele faz que, tipo, é muito dele, assim. Em qualquer papel que ele fizer, eu acho que ele vai aplicar isso, né? Não tem como fugir. Então, o Truman Show foi uma experiência legal.
apesar de ser um filme, igual você falou, bad vibes, é um bom filme. Põe a gente pra pensar, né? Um pouco. Só uma coisa que eu esqueci de introduzir aqui antes, a Paula é o que a gente cinéfilo, nerd, chama de civil. Ela não é, tipo, nerd e tal, ela curte ver os filmes e tal, mas o ela não Felipe fica enchendo o saco. enxerga um monte de coisa que não tem nada a ver e fica achando que tem sentido. Tipo, nossa, amor, você viu ali a câmera, o que a câmera fez, quer dizer isso e aquilo, sim. E aí, ela fala muito de uma opinião da experiência que ela teve e tal. É mais diferente de mim, quando eu fico analisando as coisas tecnicamente. Basicamente eu sou leiga. Psicologicamente, leiga. Não diria leiga. É só porque você vê como mais entretenimento. E eu vejo, além do entretenimento, eu quero tirar alguma coisa, eu quero tirar uma mensagem, eu quero analisar a técnica do negócio, é isso. Vou dar um exemplo de ontem. Ontem a gente viu um filme, ontem foi sério, eu ia falar. Ontem foi sábado e a gente viu um filme que não era um clássico. Era um clássico, não sei. Pode ser que... É porque ele é muito novo pra ser clássico. Mas ele talvez vai virar um clássico. Pode ser daqui uns 20 anos. Então, que aí é o Birdman. a gente foi ver Birdman. Aí eu fiz um esforço muito, muito grande pra tentar entender as coisas que pro Felipe são muito óbvias. Então tem toda uma... sei lá, uma poesia, um negócio por trás, assim, que pra mim eu tava me esforçando demais. Aí a última cena lá, acontece uma coisa que quebra todo o meu esforço. Eu falei, amor, não entendi nada desse filme. Foi isso mesmo. Eu achei que eu tava construindo uma ideia, mas aí a cena final me tirou de tudo que eu construí. Então, realmente não sei ver o filme do jeito com os olhos dele. É muito diferente, assim, até as cores, assim, tudo que acontece tem um significado. É isso aí, o Felipe tem esses olhos, eu tô tentando aprender. Dito isso, vamos pra, eu acho que um dos filmes mais clássicos aí que tá na lista de todo mundo, que a gente viu, Forrest Gump. Agora eu não lembro, gente, vocês estão ouvindo uns passinhos aí, se estiverem ouvindo uns passinhos, é a Ray, a nossa cachorra, andando pela casa, tá? A gente tá gravando aqui no sofá e ela tá aqui interagindo. O filme em questão aqui é Forrest Gump. E aí eu não me lembro se, quando a gente assistiu, você comentou comigo se você já tinha visto. Eu vi ele sozinha, quando eu era solteira, porque, sei lá, eu tava passando no Netflix assim, olhando os filmes e tudo, e eu... Mas foi recentemente? Não foi tipo quando você era pequeno? Nada não, do tipo, não? sei lá, tem uns 5 anos, 6 anos talvez. Aí agora a gente reviu, né, algumas semanas atrás. E aí? Eu acho esse filme incrível, né? Eu tenho um respeito imenso pelo Tom Hanks. eu não sei, eu acho o Tom Hanks, tipo assim, um dos atores mais fodas que existe na face da Terra. E quando ele, assim, só um parênteses, né? A gente tá gravando em tempos de coronavírus. Quando ele pegou esse negócio, eu falei, meu Deus do céu, o mundo não pode ficar sem o Tom Hanks, pelo amor de Deus. Que ele é um ator, eu acho, muito carismático. Ele, sei lá, ele não me parece arrogante, nem esses caras chatos, sabe? Ele parece ser um cara acessível. Eu tenho essa impressão dele. E eu já tinha visto Forrest Gump e tudo. E eu acho que é um dos papéis da vida dele, né, amor? Ele ganhou o Oscar pelo Forrest Gump. Ele ganhou pelo Forrest Gump e ele ganhou no ano anterior também por um outro filme que é o Philadelphia, que eu nunca vi. Mas o Tom Hanks é foda, já foi indicado várias vezes a Oscar, né, e tal. E o cara é um monstro, assim, não, é difícil falar do Tom Hanks, porque tem filmes que ele já fez que eu acho ok, mas eu não consigo pensar num filme do Tom Hanks que eu falo, tipo assim, puta, esse filme é ruim. O Náufrago é dele? Náufrago é, Tom Hanks. Então, o Náufrago, então, é dele. Eu tô tentando lembrar, porque vai que eu tô confundindo ele com o Andy Serkis, né? E todo mundo, pra mim, eu confundo com o Andy Serkis. Tem o Náufrago, que eu acho foda, que acho que todo mundo, né, acha foda. Tem a gente viu um recente que lançou, o do Sully. Que é ele é um piloto de avião. Muito doido. É um filme que, tipo assim, não eu não acho um filme incrível, mas o Tom Hanks, ele dá uma carga muito foda pro personagem. Tipo assim, pode ser que a história seja, tipo, ok, só tá contando um acontecimento, mas o Tom Hanks, ele passa um negócio pro personagem que é muito foda. E tem o The Post. Não, The Post é ele. Ele é a Meryl Streep, né? Recentemente. Então, e aí coloca ele com a Meryl Streep. Então, aí pega os dois melhores, tipo assim, não deixa ninguém mais competir, né? Vamos pegar os dois melhores os atores, ator e atriz. E pronto, os dois
Não precisa ter história, é só colocar os dois lá pra falar qualquer coisa que tá bom. Agora, o filme é muito bom mesmo, os dois são incríveis. Agora, voltando ao Forrest Gump, eu acho muito doido, porque ele tem aquela pegada... O Forrest Gump, pra quem nunca viu, se você não viu, gente, você que tá me ouvindo, pelo amor de Deus, veja. Eu acho que ele tá disponível tanto na Netflix quanto no Amazon Prime. Eu sei que tá na Netflix porque foi por onde a gente viu. E a gente viu, sei lá, tem umas duas ou 3 semanas. Então eu acredito que não tenha saído. Mas ele conta a história de um moleque que ele é criança, né? E aí ele nasceu... Primeiro que ele nasceu com problema nas pernas e ele nasceu com problema de QI baixo, né? Só que ele... O personagem dele, não só por ser o Tom Hanks talvez, mas o personagem tem um carisma tão grande e uma inocência e uma bondade tão grande que ele entra na vida das pessoas. E aí existe uma coisa muito legal que eles criam de que ele tá presente em vários acontecimentos importantes do mundo, na Guerra do Vietnã, nas paradas dos direitos civis americanos na década de 70, tem ele lá interagindo com os Panteras Negras. Ele conversa com o presidente também, né? Tem ele com o Kennedy, se não me engano. Não lembro. E tem até um detalhe besta que ele faz parte de tudo, né? Que ele tá correndo lá, a namorada dele lá, que eu esqueci o nome, ela fala assim, run, Forrest, run! E aí ele vai correr em volta do mundo, né? Tipo, ele começa a correr pelos Estados Unidos, aí chega um cara com uma... Ele sujou a cara de lama e o cara dá uma camisa pra ele e ele empurrou assim e forma um smile, sabe? Aí ele é o criador do smile. É muito legal essas inserções que eles vão fazendo na história. E na época também, se não me engano, foi em 90, ele é de 94 e ele concorreu ao Oscar em 95. Eu acho que ele ganhou efeitos especiais também, porque realmente eles inserem, eles misturam com imagens reais, né, e imagens manipuladas. E, tipo, na década de 90 isso só estava começando, né? E hoje em dia você vê e é um pouco estranho, mas ainda assim não é muito ruim, sabe? Você consegue ver que a gente consegue ver que é montagem, mas não é tão gritante, assim. Não é um negócio que, tipo, você fala, nossa, que mal feito. E lembre que é de 94, né? A tecnologia tava começando ainda nesse tipo de... Pois é. Eu acho que uma das coisas que eu mais acho legal no filme é que ele é um cara muito bom. Ele tem muita bondade e ele não consegue ver nada com malícia, né? Até se as pessoas forem passar a perna nele. Então, sei lá, ele, com a bondade dele, ele consegue coisas boas pra ele, né? Mesmo que sem querer. Ele não tem mal dentro dele, parece. Ele é muito puro. Aí ele, além de fazer parte de tudo isso que a gente falou aqui, dele conversar com o presidente, fazer parte da guerra e tudo, ele se torna o campeão de ping-pong, né? Ping-pong, Ele se torna o... Tênis de mesa, né, que eles chamam, eu acho. Eu acho que não chama ping-pong no tem outro nome. E também ele funda lá um dos maiores restaurantes de frutos do mar, né, de peixe. Porque ele tem um amigo na Guerra do Vietnã lá, ele faz um amigo, e esse era o sonho do amigo dele e tal. Então, tipo assim, as coisas dão muito certo pra ele. Sei lá, pelo menos o filme mexe comigo porque ele é um cara sem preocupação com amanhã. Ele quer viver o agora e ele não tá preocupado se ele vai ter, sei lá, dinheiro pra comida, pra roupa amanhã. Ele só vai vivendo e as coisas vão acontecendo de bom pra ele. Parece que ele investe em coisas boas e elas se tornam pra ele sem querer. Então, sei lá, acho que isso mexeu comigo, assim, ele é muito puro. É muito doido isso aí que você tá falando dele não se preocupar muito, porque isso... E aí você pensa no roteiro de um filme em que as coisas elas são, aí olhando mais tecnicamente, roteiro e tal, elas são plantadas. E a primeira fala dele no filme, porque o filme começa com uma folhinha voando, é como se fosse uma metáfora para quem é o Forrest, né? E aí o filme já vai mostrando isso, e quando ele começa, a primeira fala dele é: minha mãe sempre dizia que a vida é uma caixinha de surpresas. Então é muito esse negócio de tipo, eu não sei o que vai rolar amanhã, sabe? O que eu posso fazer é fazer o que eu posso fazer, ou o que eu posso ser é hoje, e o que vem amanhã, beleza, vai ser o reflexo disso, ou a consequência disso. Então, ele é um filme muito profundo que, com certeza, é um dos maiores clássicos do cinema, e principalmente da década de 90, mas eu acho que de todos os tempos, assim, Forrest Gump é incrível.
Só acho que talvez uma das cenas que eu mais gosto no Forrest Gump é a hora que ele vê que a menina mostra o filho dele, né? E aí quando o Forrest, apesar dele não ter um QI muito alto, ele sabe que ele é diferente das pessoas. Ele sabe dessa como se fosse uma deficiência dele. E aí quando ele vê o molequinho lá que é o molequinho do Sexto Sentido, de vários outros filmes na década de 90, ele pergunta pra ela se ele é igual a ele. E aí, pra mim, tipo, é uma cena muito forte que o Tom Hanks entrega uma atuação muito foda, porque primeiro ele fica emocionado sabendo que ele tem um filho, que ele não sabia, e aí, de repente, ela fala que não, Ele que, tipo, pergunta, ele é inteligente, né? E aí ele começa a querer chorar, começa, tipo, ai meu Deus, será que eu fiz um filho igual eu? Tipo, ele fica com muito medo de sabe, de uma criança viver o que ele viveu. E aí e o Tom Hanks entrega, tipo assim, em expressões, né? Ele meio que não fala nada, ele só... Ele só engole. Ele só engole seco. assim. É muito foda. Realmente. E eu não sei se a galera aí que tá ouvindo sabe, mas a atriz que faz a namorada dele é a Robin Wright. E hoje... E ela é muito boa desde a época. Hoje ela é a esposa do Kevin Spacey no House of Cards. Tanto que quando rolou toda a treta do Kevin Spacey e tal, e que ele foi demitido de uma porrada de coisa, inclusive do House of Cards, a última temporada, quem leva a temporada é ela. Eu não assisti House of Cards, eu só sei das ideias. Eu só assisti o primeiro episódio, que é sensacional, inclusive, mas eu não continuei. Vamos pro próximo que eu não sei se a galera em geral já considera como um clássico, mas eu considero como um clássico porque foi um dos primeiros filmes que trouxe uma coisa que não era gênero, mas agora virou gênero. A gente tá em 2020 e você fala, filme de super-herói, é gênero já. Igual você tem drama, suspense, filme de super-herói já meio que virou um gênero de filme. E a gente começou e viu o Homem-Aranha 1 com Tobey Maguire, que foi o primeiro filme que eu assisti no cinema na vida. Foi a primeira vez que eu fui no cinema, eu tinha 10 anos de idade, em 2002, que é o lançamento desse filme. E caraca, foi assim muito foda, porque eu já gostava de super-herói, só que eu via tipo desenho, eu sempre via nem quadrinhos, eu não tive contato com quadrinhos quando eu era criança, porque a minha mãe nunca quis comprar e tal, nem nada do tipo. Mas eu assistia muito desenho animado de super-herói, né? Eu assisti muito o Homem-Aranha lá da década de 90, X-Men da década de 90, eu vi o Liga da Justiça Sem Limites, que é no finalzinho dos anos 90 para 2000, o Batman também na década de 90, então eu já era um fãzaço, super-herói. E o Homem-Aranha 1, ele fez muito sucesso, o 1 e o 2, né? Vamos falar dos dois aqui já, porque a gente viu um numa sexta e outro na outra, né? E por que a gente não viu o 3, amor? Porque o 3 não existe, ele é um erro. Então, a gente vê o 1 e o 2 que são os importantes. Então, o 3 nunca deveria ter existido. A cabeça do Felipe funciona assim, então se alguma coisa é muito ruim, não existe. Não existe, mas não é a minha cabeça, é a cabeça de todos os fãs de Homem-Aranha que sabem que o 3 não existe. Eu achei o 3 normal, né? Não, é horroroso. Homem-Aranha fazendo dancinha. Aquilo é muito engraçado. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu gostava daquele jeitinho. Ele ficava apontando os dedos assim de arminha, tipo, pra um lado, depois pro outro, e depois Caraca, ele dava uma volta. Aquele filme. Horroroso. Enfim, né? Eles tiram todo o peso da morte do tio Ben do primeiro filme, porque no 3 eles inventam outra história que foi outro cara que matou,
que é o vilão lá, que é o Homem-Areia lá, eles mudam pra ele ter uma treta com o Homem de Areia. E aí o filme tem 3 vilões que não se decidem, porque o filme tem o Venom, que já é um vilão ruim por si só, tem o Homem-Aranha e tem o Harry, que vira o Duende Macabro no terceiro filme. Então, tipo, é muito zoado. Aquele filme é horroroso. Nem lembro de tanta coisa, eu nem sabia que eu lembrava desses 3 vilões. Pois é, agora que eu comecei a lembrar. Mas enfim, Homem-Aranha 1, a gente revendo. Que você já tinha visto o Homem-Aranha 1 e 2 e tal. E aí, o que você achou do Homem-Aranha 1 revendo? O Homem-Aranha 1 é o do Goblin lá, né? Green Goblin. Então, eu achei super legal, assim como eu achei os outros dois, então eu não tenho muito o que analisar, eu achei o filme foda. Tipo assim, o primeiro filme que eu vi no cinema não foi esse, foi Shark Boy Lava Girl. Caraca. Na verdade, o primeiro filme 3D, né? O primeiro filme 2D eu não lembro, faço ideia, mas esse 3D me marcou porque eu fiquei chocada. Mas enfim, eu acho o filme super legal. Acho a Mary Jane super legal também, não sei o que falar. Amor, o que eu falo? Tipo assim, os filmes, o Homem-Aranha 1 e 2, pra mim, em questão de roteiro, efeitos especiais, eles são muito bons. O 1, eu acho que ele acabou ficando um pouco mais datado, você consegue ver uns efeitos mais ruins, assim, na hora que ele tá escalando. A Ray fazendo sons dela, muito doido. Aquela hora que ele tá escalando e tal, você vê que que tem uma hora que ele vai escalar pela primeira vez e depois ele sai correndo, pulando nos prédios. Você vê que vira um bonecão e tal, de computador e tal. É bem zoado. Não, amor, é o Tobey Maguire. Não é bem zoado. Mas assim, isso eu não me importo com efeitos especiais serem mal feitos, principalmente por uma limitação da época, se a história me entrega uma boa história. Então, eu acho que o Homem-Aranha 1 é isso. Ele entrega uma ótima história, é uma ótima história de origem. Por mais que hoje em dia a gente tem um moleque que tá mandando muito bem, que é o Tom Holland como Homem-Aranha, eu gosto muito do Tobey Maguire como Homem-Aranha, aquele clássico idiota, nerd, assim. Mongol, né? Ele tem uma cara de loser, assim, de perdedor pra caramba, assim, e eu gosto muito do Tobey. E ele é mais sofrido, assim, o Tom Holland ele é legal, assim, mas ele é mais divertido, parece que ele não sofre tanto, até porque eu não compro o sofrimento do Tom Holland com o Homem de Ferro. Pra mim, tipo, a relação deles é fraca. Em relação de peso, sabe? Eu tenho a sensação que o Tom Holland faz um Homem-Aranha bem mais novo também, né? Eu não sei, eu acho que os dois passam no high school. Sim, mas é porque o do Tobey Maguire, ele tá no último ano de escola e ele sai da escola. E ele já começa a trabalhar, né? O Tom Holland tem cara de neném ainda, né? Não sei, talvez é isso. Mas assim, o Homem-Aranha lá, os primeiros Homens-Aranhas lá, década de 60, década de 70, ele era esse Homem-Aranha mais do colegial mesmo, adolescente, que é o do Tom Holland. É essa pegada, assim. O do Tom Holland, ele bebe dessas fontes mais clássicas, apesar que eles misturam com o universo Ultimate, que é uma outra versão do Homem-Aranha, que aí tem o Ned, que é um amigo dele. Mas uma das coisas que hoje em dia a galera fala meio mal, mas, tipo, eu não me importo muito, assim, e na época eu achava, tipo, super da hora. Hoje em dia eu vejo as críticas e eu entendo as críticas, porque a roupa do Duende Verde é um vilão do Power Rangers, assim, ele é bem aquela roupa, tipo, tosqueira. Ele tá falando e aí tem aquela máscara, tem hora que ele abre e fica só o olho e tal, tipo, é zoado, porque o Duende Verde dos quadrinhos, ele não usa uma armadura, ele usa uma roupa mesmo e uma máscara. Mas beleza, foi uma decisão criativa pra resolver a parada na época e tal, então isso não é um problema pra mim. Mas por que eu não acho o Homem-Aranha 1 mais foda? Porque existe o 2. E aí o 2, pra mim, ainda é o melhor filme de Homem-Aranha que já fizeram e pra mim é um dos melhores filmes de super-herói que tem. Até hoje, assim, a história, tudo é muito bem construído, assim, a jornada do Homem-Aranha, a construção do vilão, do Octopus, é muito bem feito, assim, a relação entre eles e tal. O que você achou do Homem-Aranha do 2, revendo? Então, eu fico vendo o que você fala,
fala que o 1 é bom, mas o 2 é sensacional. Eu acho o 1 e o 2 bom, tipo, os dois são muito bons igual, assim, não tem, sei lá, não sei criticar muito filme de super-herói. Eu gosto do Octopus, acho legal, ele, tipo, ele tenta fazer chantagem com a tia May, com a senhorinha, que é bem velhinha. Sei lá, eu acho que o filme é super legal. Essa é uma opinião bem rasa, né? Você pode ver que as minhas palavras são super legal, muito bom. Só isso, sem falar. Não, mas eu acho que o 2 também ele tem uma evolução, não só porque ele foi feito depois, né? Porque o 1 é de 2002 e o 2, se eu não me engano, é de 2004, 2005, algo assim. E tem as tretas também com o Harry, né? Que ele começa a pegar a Mary Jane, né? Então, aí isso vai dando uma certa tensão ali pro triângulo, né? Pros 3 amigos e tal. É isso. É o máximo que eu consigo falar, assim, de forma bonita. Mas ele é mais bem feito também. A cena do trem, pra mim, é muito foda. É uma cena que... Inclusive, o Homem-Aranha do Tom Holland, ela referencia a cena do trem no Homem-Aranha Homecoming, De Volta ao Lar, né? Uhum. A hora que a balsa tá se partindo, ele meio que faz a mesma coisa que o Tobey Maguire tenta segurando o trem e tal. Então ele tem umas referências, assim, bem legais. Entendi. Só que é o que eu falei, pra mim, assim, eu gosto do Tom Holland, ótimo ator, eu gosto da vibe dos filmes dele, gosto da interação dele nos filmes dos Vingadores e tal. Só que pra mim ele não tem peso emocional que o Homem-Aranha do Tobey Maguire tem. Porque a relação dele é com o Homem de Ferro. E eu não consigo comprar a ideia de uma pessoa se espelhar no Homem de Ferro, porque ele não é um exemplo de porcaria nenhuma. É diferente do tio Ben, né? Eu acho que o único momento que aí, de fato, o Homem de Ferro vira essa lenda, esse herói, de fato, pra mim, é no Ultimato. Quando ele faz o sacrifício máximo pra parar o Thanos, né? Vem a óbito. Mas até então, até o Guerra Infinita, por exemplo... Ele não é um cara de você se relacionar, sabe? Depois do Guerra Civil, que ele tretou com o Capitão América e tal, ele ainda continua sendo um mala, um escroto, assim. Ele assina os acordos lá e tal. Ele se volta contra a própria galera dele, assim, porque ele quer fazer a parceria com o governo lá. Então, tipo, não sei, eu não consigo falar, tipo assim, nossa, me espelho no Homem de Ferro, sabe? O que eu acho legal do Tom Holland é que eu acho que ele vê o Homem de Ferro como um cara, tipo assim, inteligente, porque ele tem essa ligação intelectual. Mas quando eles tentam criar uma relação tipo pai e filho, mentor, eu não consigo gostar muito. Então, eu não tinha percebido que isso era ruim. Quando, no Homecoming, eu vi ele esses dias pra trás de novo. Aí, o Tom Holland faz um monte de coisa errada, tem esse trem da balsa lá que ele quase... mata um monte de pessoas, né, lá em Nova York e tudo. Aí aparece o Homem de Ferro, a primeira vez que ele faz uma coisa ruim, vai só a armadura do Homem de Ferro e não tem ninguém lá dentro. Aí a segunda vez ele desce de dentro da armadura, né? Fala assim, não, você nem tá aqui. Na hora da balsa ele vai. Se você se importasse mesmo, você estaria aqui. Aí ele vai e desce da armadura e tudo. Pra mim isso foi incrível. Eu falei, nossa, ele se importa mesmo, que legal. Ele tem que escutar o Tony Stark. Aí o Felipe, nossa, ridículo, ele não é assim, amor. Ele não tem que ser esse mentor, ele é um extra. Eu, não, amor, não estraga o momento. Tá estragando ali o que eles construíram. Poxa vida, né? Mas enfim, aí depois que o Felipe faz esse tanto de coisa, que ele me explica as coisas, aí eu vejo realmente o que ele tá falando faz sentido, né? Mas só porque... Não é que tipo... Não é que é estragar o momento. É porque, tipo, eu não acho que o Homem de Ferro tem moral pra falar qualquer merda que ele tá falando pro Tom Holland ali naquele momento, entendeu? Eu sei que ele tá tentando... Eu vejo como uma evolução do Tony Stark tentar despertar isso em alguém, mas eu não consigo ver o Peter vendo essa pessoa no Homem de Ferro, até porque ele não conhece o Homem de Ferro. Eles toparam uma vez no Guerra Civil, sabe? Eles não têm tanto que eles não têm essa relação... que toda vez que o Tom Holland, né? Toda vez que o Peter tenta ligar pro Tony, ele fala com o Happy, ele não fala com o Tony. Então,
em que momento que foi construída essa relação de mentor e... Não tem, sabe? Não sei, no filme não ficou claro, não? Não, porque eles interagem lá no Guerra Civil. Ó, a primeira interação desse Homem-Aranha nesse universo da Marvel é quando o Tony Stark vai lá buscar ele na casa dele, né? E ele fica trocando ideia com a tia dele e tal, que eu acho bizarro aquela tensão sexual que eles criam lá, que o Homem de Ferro quer pegar a tia May, mas, né? E isso porque o Tony Stark tava com a Pepper, né? E aí ele fica mexendo com a tia May, mas tudo bem. Beleza, eles têm aquele encontro lá, depois eles têm o encontro que é a batalha lá no aeroporto acho que em Berlim, porque eles vão pra Alemanha, aquele embate lá. Depois ele fala... vai embora, acabou, tipo, porque o Peter, no final da batalha, ele toma umas pancadas, fica meio machucado lá, ele fala, ó, vai, senão eu vou ligar pra sua tia, e manda ele de volta, e acabou, não tem outra relação. Na verdade, tem o Tony Stark indo levar ele lá de volta, tem até a piadinha que ele vai abrir a porta e o Peter acha que ele vai abraçar ele, mas não vai, entendeu? Então, mas eu acho que esse negócio do Peter... querer, tipo, sei lá, se aproximar, ele tem um respeito grande porque ele quer se tornar um vingador. E o Tony Stark, que é o cara fodão, ele é o dono, pra né, ele. tipo, dá moral pra ele. Uhum. E ele pode tornar ele um cara muito importante. Então acho que é por isso que ele fica tentando, sei lá, fica tentando escutar e fazer o que ele fala. Porque ele vai abrir as portas do melhor emprego pra vida dele, entendeu? Uhum. No final, eu gosto do final que eles dão, que o Tony Stark leva ele lá pro novo quartel-general lá dos Vingadores, e ele fala, ó, tem uma conferência ali, uma porrada de jornalista, vou apresentar você como um novo cara, e aí, eu acho que o Tony Stark, ele faz isso como um teste, mas se o moleque não passasse, ele ia levar o moleque lá e ia apresentar, e falou, esse que é o Homem-Aranha e tal. Tanto que no final a galera tá lá mesmo. E aí o Peter, aí ele volta o que eu acho que é a essência do Homem-Aranha. Que ele fala bem assim, não, eu tô de boa, eu vou cuidar ali, eu vou voltar, eu vou ser o amigão da vizinhança aqui e tá tudo certo, sabe? E aí é a minha crítica com o outro filme do Homem-Aranha, o Longe de Casa, né? Que se passa na Europa e tal. Porque aí tem todo um sofrimento dele. Nossa, tô sem o Tony Stark. Cara, você conheceu o Tony Stark, tipo, o ano passado. Você teve umas 4, 5 interações pra ele. Por que você tá sofrendo desse jeito, sabe? Que o cara morreu. Tudo bem que ele te trouxe de volta, salvou sua vida lá. Na verdade, ele participou, né? Porque todos os Vingadores originais ajudaram na situação. Mas, sei lá, é uma profundidade que eu não consigo ter. Eu gosto do Tom Holland, gosto dos filmes, gosto da interação deles, mas eu não consigo assistir e como eu assisto os Homens-Aranhas do Tobey Maguire tirando 3 e, sabe, sair com um sentimento tipo, putz, eu aprendi alguma coisa com esse personagem, sabe? Também não é obrigação do filme fazer isso, mas os Homens-Aranhas do Tobey Maguire tem. E tem a frase lá do grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Ele tem responsabilidade com a tia dele, ele tem responsabilidade com as pessoas que estão ao redor dele, então... Que profundo. É foda. Não consigo... Acho que eu nunca pensei nisso, o que eu aprendi com o personagem. É isso, os filmes ensinam a gente. Claro, tudo bem. Forrest Gump, vai falar que você não aprendeu nada com Forrest Não, Gump? sim, Ele é uma mas ótima pessoa. super-heróis, sei lá, né? Super-heróis, desde quando foram criados, eles foram criados para inspirar as pessoas. Tudo bem. O Capitão América dava soco na cara do Hitler. Entendi. Beleza, vamos para os últimos dois aqui que a gente reviu. Leon, the Professional, é um filme da década de 90 também, que é excelente, eu acho um filme foda, e você nunca tinha visto. É um filme que tem a Natalie Portman criança. Sim. Talvez
além do Cisne Negro, que é o outro filme que eu reconheço como uma grande atuação da Natalie Portman, eu acho que esse é o melhor filme dela, assim, de atuação, e ela é uma criança. Eu nunca vi o Cisne Negro, mas eu já tinha um pé atrás imenso com a Natalie Portman por causa de Star Wars. Tava falando isso com o Felipe, acho ridículo o que aconteceu entre ela e o Anakin. Acho tosquíssimo, ela virou pedófila, porque ela pegou uma criança e depois a criança cresceu, ela ficou estática, não envelheceu. Eu acho... Mas, sei lá, esse do Leon no Professional, eu nem sabia que ela atuava desde criança, e eu achei bem legal. Foi uma atuação muito boa, assim, eu gostei muito. Só que também foi só isso, eu Cisne Negro eu nunca vi, então não posso falar. O Leon the Professional, ele é um filme... Eu não sei se ele seria feito hoje também, porque ele tem umas coisas que não se preocupam muito com o politicamente correto. Porque a Natalie Portman, ela é criança e a primeira cena que ela aparece, ela tá fumando. Então, isso acontece na vida real. Né? Tudo bem que, assim, a gente demonstra a história a história do filme é que ela mora, a família dela, o pai dela é um traficante, e aí tem o Leon, que ele é um assassino de aluguel, que mora ao lado da casa dela, e depois que a família dela é assassinada por completo, ele cuida dela. Mas você vê que tem uma relação ali que ele sempre vê ela na escada ali, e aí ele fala pra ela parar de fumar, ele tenta meio que dar uma lição pra ela, tipo, essa vida não é pra você e tal. Só que aí você vai vendo um relacionamento entre eles ali, que eles dão essa estranheza de que ela é uma criança e ela tem um momento do filme que ela fala que ela tá apaixonada por ele. Pois é. E aí ele fala, tipo... E aí ele vê o quão errado é aquilo. A mente dela é toda toda errada pra uma criança, né? Ela não aprendeu, né, nada de bom com os pais. Os pais eram tudo... mexia com drogas, tinha arma dentro de casa o tempo inteiro, podia ter treta, então... Ela não tem nada de bom, né, da família. Tem muito filme hoje que faz isso, assim, não vou dizer que não tenha. Mas hoje em dia tem muito filme, principalmente blockbuster, filme maior, assim, que faz muito sucesso, que eles precisam explicar muito sobre os personagens no texto, falando, sabe? Eu acho que antigamente as pessoas, eles mostravam mais. Então, por exemplo, tem uma cena só que mostra a família inteira. E nessa cena... mostram 5 integrantes de uma família e você sabe exatamente quem eles são e por que a Matilda, que é a personagem dela, é daquele jeito. Porque você tem um pai que é traficante ali, tá tendo uma treta já. Você tem a mãe também, que é a madrasta, né? A madrasta, que a gente descobre depois e tal. Você tem a irmã que também, tipo, caga pra ela, que é a irmã adotiva. Irmã, né? E tem o irmãozinho que é o único que é... tipo, irmão biológico mesmo, que é um titinho. Tanto que quando a família, entre aspas, dela, a família inteira é assassinada, o único que ela sente mesmo é o irmãozinho dela. Porque ela falava, tipo, ele não fazia mal pra ninguém e ele só vinha e ficava comigo pra eu proteger ele. Então, assim, é muito doido você ver a história de como ela tem uma infância quebrada e você vê que ela... tudo que ela faz no filme é fruto do meio em que ela cresceu, né? Infelizmente, né? E, tipo assim, tem essa questão, né, da forma deturpada de enxergar o amor, né? Porque ela não teve o amor de pai ali que foi presente na vida dela. Então, na hora que o Leon adota ela, né, entre aspas... ela se apaixona por ele, e aí tem uma hora que eles vão pra um hotel, né? Porque ele não é o melhor exemplo também, porque ele é assassino. Mas enfim, né? Eles vão pro hotel, aí ela chega pro recepcionista lá, que é um velhinho, e fala: aquele lá não é meu pai, ele é o meu amante. E ela é uma criança, tipo, de 10, 12 anos, que parece uma mentalidade de uns 20, porque ela tá falando daquele jeito. Então eu fiquei chocadíssima, falei, gente, olha essa menina. É muito doido. E ela tem uma certa maturidade, assim, fora de hora, né? Ela sente essas coisas, o jeito dela de conversar, você vê que não é um jeito de criança, é um jeito de uma criança que foi forçada a amadurecer bem mais rápido do que se fosse o fluxo natural mesmo. Do mesmo jeito que o Leon também, você pensar que, tipo, ele não é muito um exemplo, mas ele tem meio que uma moral ali. Ele tem uma coisa boa, né, por trás, né?
Quando você vai ver com aquele personagem que é tipo um pai pra ele, meio que um mentor dele, que é o cara que fica com o dinheiro dele lá, você vê que tem uma hora que ele fala ó, que ele tá com o Leon também desde criança. Então ele meio que treinou o Leon pra ser aquilo, né? Só que ele meio que... Tudo bem, o cara... Todo o universo do filme é um universo extremamente sujo, um universo em que você tem ali tráfico, tem máfia, tem tudo isso. Só que o Leon, ele tem esse negócio... Lá no fundo, você vê que ele tem uma bondade. Você vê que ele é um assassino porque ele provavelmente cresceu sem essa escolha e sem alguém para ensinar algum tipo de moral para ele. Mas talvez ele tava também repetindo, né, o que ele aprendeu. Então, ele tem um cara que ele respeita, que trata ele bem, que guarda o dinheiro dele, né, que no filme mostra pouco isso, mas... ele vai e repete isso com a menina, né? Ele trata a menina bem, cuida dela e tudo, e ele vira meio que um espelho pra ela, né? É muito doido. Eu gosto muito do filme, e inclusive é o filme que tem a cena do meme do Gary Oldman, que é o Everyone, que é... mesmo. O Gary Oldman é muito overacting nesse filme, e é uma das coisas que eu menos gosto, assim, é do Gary Oldman. Eu acho ele muito foda. Mas tem momentos que ele vai too much. Aquela hora que ele mastiga o comprimido é muito zoado, assim, ele vira, assim, você fala... Dá pra defender que, tipo, esse cara, ele tem problemas mentais, obviamente, mas, sei lá, quem sou eu pra julgar Gary Oldman, que é um excelente ator, mas nesse filme eu acho que um momento ou outro, assim, ele me tira um pouco do filme por essas overactings que ele tem lá. Mas é isso. Vamos pro último filme, então, que foi quem me deu a ideia de fazer esse episódio aqui, que é o... Qual foi o filme, amor? Eu vou deixar você anunciar. O filme que o Felipe deixou eu escolher e não me avisou. O filme chama Grease. É o Grease. Se eu não me engano, o subtítulo dele em português é Nos Tempos da Brilhantina, ou... Ah, não sei. É aquele Acho filme de... É do John Travolta. Filme de vó. Que, tipo assim, tinha na casa da minha avó lá naqueles DVD antigão pra gente ver. E eu nunca tinha visto. Aí, logo, eu achei que era um filme, sei lá, aqueles clássicos que todo mundo tinha que ver. Não, tem que ver. Você tem que ver. Assim, pra pensar em clássico, você tem que ver. Tem que ver o filme consciente do que você tá vendo. O Felipe não me avisou que era um musical. E aí ele sabia que era um musical, não me falou. Eu achei que aqueles clipes lá do Tell Me More, Tell Me More, eu achei que era só um clipe do filme, sabe? Tipo, os caras fazem a música depois pra vender o filme, mas é literalmente um pedaço cortado do filme. Não vejam isso sem saber que é um musical, pelo menos. Enfim, aí ele deixou eu escolher, sentou aqui no sofá, né? Porque de acordo com ele, você tem que sentar quando você vai ver o filme pela primeira vez. Cara, não, eu tava deitado. E aí, quando você já viu o filme, você vê o filme deitado, porque você não se importa muito com a experiência. Aí, ele deitou, eu não percebi isso. Eu descobri essa regra ontem. Ele deitou. E aí, ele dormiu o filme inteiro e me deixou assistindo esse filme musical sozinho. Não acaba, esse filme não acaba. Grease é um filme que muita gente adora, muita gente ama. Talvez pela nostalgia, porque viu na época e tal. Mas... Primeiro motivo pelo qual eu não gosto de Grease. Eu não gosto de musicais. Sim. E você também não. Não, então, depende. Eu gostei de The Greatest Showman. Eu acho que as músicas são boas, mas agora em geral não. Então, mas aí pelo menos, porque pra mim é o seguinte, musical, eu não gosto muito pela experiência. Porque eu acho que, tipo, mesmo que a experiência seja orgânica, de tipo, tá acontecendo uma cena e aí entra a música e alguma coisa se desenvolve, eu não gosto, não é um gênero que eu não gosto. É tipo terror, não gosto de terror, não consigo imergir no filme, não gosto. É desnecessário pra São mim. gêneros que eu não gosto. Mas, pelo menos o The Greatest Showman, o filme é fraco, mas as músicas são boas. E as músicas e os clipes, né? Os clipes que tem entre as músicas, a galera dançando e tal. O Grease é tipo... Sei que é um clássico, John Travolta lá, cara de Elvis. Nossa, até o jeito que ele anda. Mas é muito ruim. Caraca, me desculpa, não tem história gente, naquele é negócio. muito chato. Olha, eu não sei analisar filme. Envelheceu muito mal.
eu não sei analisar filme igual o Felipe, mas esse filme não tem nada pra contar. Ele não acontece nada o filme inteiro. Todas as relações são rasas, mais rasa que a minha opinião de cinema. Tipo assim, não tem o que falar. Ele começa a se apaixonando, tipo, um amor de verão, assim, tipo, conheceu uma menina na praia, aí ele descobre que estuda na mesma escola que essa menina. Aí não tem nada, ela fica com saudade dele, só que ele tá ali do lado, ele é um cuzão, ele não tá nem aí pra nada, o jeito que ele anda me irrita muito, ele anda, tipo, jogando os ombros, assim, se achando o garanhão, junto com a galerinha dele, com a gangue. Aí tem toda essa coisa da vaidade lá do high school, tem o bullying, todas essas histórias clássicas de filme americano antigo, não sei lá, né? Aí basicamente é isso, eles ficam nessa lenga-lenga de como foi bom aquele amor de verão. Eu não lembro do meio pro final porque não tem história. Faz muito tempo que eu vi e quando a gente reviu agora eu dormi. Aí a única coisa que acontece eles têm esse amorzinho de verão, só isso é uma coisa. E a outra coisa é que a amiga dela lá, que é um pouco mais ranzinza, ela fica grávida e aí você fica o filme inteiro achando que ela tá grávida e no final ela fala que não tava grávida, que era um alarme falso, aí eles terminam cantando. É literalmente aquele filme que tipo, não acontece nada. Não acontece nada no filme. E tipo assim, toda hora dá uma pausa, aí começa a ficar muito lento, aí o povo começa a cantar. Aí eu não tava aguentando mais, tipo assim, começa a pensar demais, aí todo mundo começa a desaparecer, fica tudo branco, assim, aí começa. E aí fica uma música de 5 minutos que também não acontece nada, muito mal feita. Um monte de gente vestida que são, no caso, os mesmos personagens, que parece que não tinha gente pra fazer o filme. Enfim, o filme é horrível. Não vejo. Eu acho que filme musical, pra eu te falar, tipo, filme musical que eu gostei mesmo, assim, são raros. Na verdade, são animações. Animações musicais eu acho super legal, porque já é um mundo... Tudo bem que a gente tá falando de cinema, e cinema é algo lúdico, é pra ser algo lúdico. Mas eu consigo apreciar mais quando é uma animação. Porque a animação, ele já é lúdico na sua origem, né? Então, por exemplo, o Rei Leão. O Rei Leão é uma animação musical. Então, e a gente não vai ficar julgando a forma como um suricato dança. Não tem o que falar. É tudo, tipo assim, infantil, lúdico, então é bonitinho. Agora a gente vê o John Travolta fazendo passo do Elvis, sei lá. Eu ia dizer um musical que eu gosto em live action, e assim, eu assisti, gostei, mas não é algo que eu falo, tipo assim, putz, que vontade de rever, sabe? É o Moulin Rouge, que é um dos que eu acho que são bem fodas. Que tem o Ewan McGregor, tem a... como é o nome dela? Não lembro, é alguma atriz bem, bem foda. Mas, Grease é uma parada que eu acho que além dele ser um musical, que pra mim já é um ponto fraco, eu acho que ele envelheceu muito mal. Assim, nas atuações, pra mim, todo mundo é ruim, inclusive o John Travolta. Todo mundo grita o filme inteiro. Tipo, sério, é muito zoado. Ai, eu acho que até High School Musical é melhor, na moral. Eu não iria tão longe. Não, amor, eu me diverti mais vendo High School Musical na infância. Mas o Grease é o High School Musical daquela época. Mas pois é. Eu fui ver Grease quando eu não era criança, então achei horrível. E tipo, ele é muito datado pelo jeito mesmo, assim. Por exemplo, você tem uma coisa que você falou numa hora lá, que elas estão todas no quarto, as meninas estão todas no quarto se maquiando, e você falou, nunca seria amiga dessas... Nossa, Patricinha, nunca ia fechar com um povo desse. Elas ficam escrevendo cartinha pros 50 namorados que elas têm, aí elas vestem peruca, aí elas vão dançar em cima da cama. Ai, gente, vamos crescer. Aí, e também tem os meninos, né? Os meninos também são crianções. Tipo assim, o John Travolta e um amigo dele, quando tem uma chance de se mostrar, eles tiram um pente do bolso e começam a pentear o topete deles gigantesco lá. Enfim, gente, a única coisa que eu gostei no filme são as músicas, são 2 delas que eu já conhecia antes, porque quando eu era criança eu fazia jazz, balé e tudo, e aí a gente dançava essas musiquinhas. Eu já apresentei, eu acho, uma dessas músicas. Aí eu tinha uma memória afetiva com essa música. E quase, no caso, você quase destruiu. Quase acabou com a memória afetiva.
que é a do Tell Me More lá. Eu não sei se ela chama isso. E a música do final também, que são as duas que eu conhecia já. Eu cantei elas. Foi a parte, assim, de alívio, né, do filme pra mim. Mas foi isso, gente. Não foi bacana. O Felipe dormiu. Caraca, eu dormi. Fiquei sozinha. Sei lá, acho que com meia hora de filme eu já tinha ido já. Não, o Felipe não fez questão, não. Ele me largou aqui na inocência. Eu falei, um clássico, ela nunca viu. Ela tem que ter experiência. Deixa ela ter experiência, porque eu já tive. Não, e aí depois ele ainda joga, você que escolheu. Você segura aí essa. Segura essa aí agora. Ai. Não vou escolher mais nada também, não. Então é isso, gente. Você tem mais alguma consideração? Não, amor. Tenho. Da próxima vez que eu vou ver um filme assim, eu vou ver deitada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio aí. Comentem no nosso Instagram aí, do CoffeeX. Indiquem filmes clássicos pra gente ver aí na nossa Classic Friday. E se você não tá acostumado com filmes clássicos, veja, porque existem filmes excelentes que são velhos. E não vá com esse preconceito de filme velho. Vá pensando na história mesmo, porque tem filme que às vezes ele é mal feito, não mal feito de propósito, ele é mal feito pela restrição orçamentária ou da época mesmo, por causa de tecnologia, mas a história é tão incrível que eu acho que ela dura pelos anos, né? E também vou dar uma dica, se vocês forem ver um clássico, vejam Forrest Gump. Se você nunca viu, por favor, né? De todos que a gente colocou aqui, que a gente viu, que a gente falou, o seu preferido é o Forrest? Sim, só lembrando, tem o Máscara, o Show de Truman, Forrest Gump, Homem-Aranha 1 e 2, Leão, o Profissional, que fala em português, yes. E o Grease, que é o da dança lá do maluco. Então o melhor pra mim é Forrest Gump, tipo, disparado. Então é isso. E o Tom Hanks tem meu respeito. Tá aí, vocês pediram, a Paula está de volta. Agora ela volta daqui a alguns episódios. Ou não, pode ser que no próximo, não sei. Ela que decide, porque eu chamo e ela fala, não. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mandem mensagem pra gente aí. E é isso. Eu fiquei com menos vergonha hoje. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.